pessoal, tranquilo? Rubens aqui hoje para mais uma live, um vídeo, né, para vocês, trazendo conteúdo aí para ajudar vocês que querem reformar sozinho. Às vezes eu vou ficar olhando meio para baixo, meio para cima aqui, que eu já estou fazendo um teste, fazendo a live simultânea junto com o YouTube. Vamos ver se vai dar certo isso aí. Mas assim, hoje o que eu queria trazer para vocês é uma oportunidade de, como é que eu falo? De quebrar uma ideia que muitas pessoas têm, que é que às vezes as pessoas não começam uma reforma porque ela fica com medo dos imprevistos, não sabe o que pode acontecer por conta de inexperiência, nunca ter mexido, ou por já ter ouvido várias pessoas relatarem que teve vários imprevistos e virou aquela dor de cabeça, aquele estresse da reforma, né? Então hoje o tema do vídeo hoje é como você diminuir, né, minimizar o máximo, ficou estranho isso aí, né? Como você minimizar boa parte dos imprevistos de uma reforma, né? E assim, eu quero falar para você que vai fazer a sua reforma sozinha, que, assim, os imprevistos é meio que ele vai ter, né? Eu sempre falo assim que o imprevisto, essa palavra no âmbito de uma reforma, ela deveria ter deveria ser previsto, porque vai acontecer, né? Essa palavra meio que não existe quando você vai fazer uma reforma, né? E assim, para te falar a verdade, assim, tem como você prever e minimizar esses imprevistos que vai acontecer. E essa é a minha intenção hoje aqui, você saber os pontos onde que é mais possível de acontecer, onde que é suscetível, o que te leva a ter esses imprevistos, né? E isso atrapalha em todo o andamento da obra, né? E a ideia é fazer isso e você diminuir esses imprevistos, minimizar o máximo que você puder, para você ter menos dor de cabeça, menos estresse e tal. E assim, o que eu queria dizer é que esse vídeo aqui, ele não é para aquela pessoa que não pensa, assim, que acha que isso é impossível, que isso atrapalha, que não vira mexer com uma reforma porque esses imprevistos é horrível e tal, e que você não vai conseguir fazer, que isso vai atrapalhar. Então esse vídeo não é para essas pessoas que pensam negativo o tempo inteiro, que isso impede elas. O vídeo é para você que quer reformar sozinha, está se encorajando e quer saber como diminuir esses imprevistos, como minimizar o máximo possível disso, né? Então, não é querendo ser grosseiro aqui nem nada, né? Não é essa a minha ideia com esses vídeos que eu estou fazendo. Mas, assim, às vezes a gente precisa falar algumas verdades, porque muitas pessoas ficam se prendendo, se travando de coisas por causa de pensamentos negativos. Então, se você pensa assim, esse vídeo aqui não é para você, né? Eu já queria deixar bem claro, assim, é para aquela pessoa que quer superar, quer saber como mudar isso, como fazer isso da melhor maneira possível para que sua reforma seja legal, né? Aconteça e você consiga realizar seu sonho, né? E hoje é justamente o que eu quero te mostrar. Se eu pudesse perguntar assim para as pessoas agora, que qual o imprevisto que você tem na sua ideia agora, assim, qual que você imagina, qual que é o principal imprevisto que você ouve falar sempre das pessoas, eu tenho quase certeza que as pessoas responderiam para mim que não sabe, né, assim, eu vou gastar mais que o esperado, né? Vou gastar mais do que eu planejei, e também a obra vai demorar além do prazo que eu estabeleci ou que eu fiz uma previsão de prazo ali, de tempo para executar essa reforma. Isso vai estourar, né? Porque vai acontecer muitos imprevistos, né? Mas assim, o que eu digo, né? Esses aí são, eu sempre falo para as pessoas que esses são os dois principais motivos assim de imprevistos. As pessoas já pensam na hora nisso, né? E por que eles acontecem, né? Tanto o gasto além do previsto, né? E o tempo que estoura, né? Além do que você planejou. Porque para isso acontecer, tem uma série de imprevistos que podem acontecer na sua obra, na sua reforma, que vai levar a esse ponto, né? Às vezes você acha que esses imprevistos que vai acontecer, essas coisas que eu vou falar daqui a pouco, não são tão importantes, mas são justamente eles que, por falta de cuidado, leva a esses imprevistos, que é a primeira coisa que as pessoas pensam numa roda de conversa sobre
está falando de reforma e coisa e tal, é a primeira coisa que vem. E esquece desses outros pequenos itens, essas coisas que vão acontecendo, que te levam a isso. E hoje aqui eu quero te mostrar o que está escondido nesses entremeios aí, o que pode acontecer nessas curvas aí, que faz a pessoa que vai levar a isso. Eu posso te dar alguns exemplos, eu até anotei aqui, ó. Vamos falar aí do estouro no orçamento, por exemplo, né? Quando você. Esses dois itens, estourar o orçamento imprevisto, você nunca sabe o que você vai gastar, e o tempo, você nunca sabe que tempo que vai levar. Então, vamos falar aqui do gasto de mais. Eu previ lá que eu estabeleci que eu quero gastar 30 mil reais, mas as pessoas falam que nunca é isso, porque sempre acontecem as coisas, né? Mas assim, que eu anotei aqui, ó. No meio da reforma, o que vai fazer o que vai levar a esse gasto, né, a mais e fora do previsto? É que no meio da reforma, muitas vezes, as pessoas saem do cronograma, né? E esse sair do cronograma tem vários motivos que pode levar a isso, né? Por exemplo, você faz um orçamento, né? Você faz um planejamento, tudo antes, e você prevê o material que você vai usar, né? Aí você vai até a loja, vai com a sua esposa, vai com o seu marido, coisa e tal, leva a família, escolhe o piso. Aí você escolhe o piso, coloca ali, esse piso que eu vou usar, sabe a quantidade, tudo. E só que na hora de você comprar, né, a reforma já começou, na hora de você comprar aquele piso X que você tinha escolhido, você resolve escolher o Y. É um pouquinho mais caro só, mas aí esse pouquinho mais caro por metro quadrado vai refletir lá na frente um gasto muito grande. E junto com ele, assim, quando a pessoa começa a perder a mão nesses casos, as coisas vão somando. É o piso, é o acabamento de torneira, é uma louça que você não ia trocar. Então, essas coisas vão vindo, né? E vai somando. E quando a gente. Isso né, para estourar o orçamento. E o estouro de extrapolar o prazo que você tinha previsto, esses dois exemplos que eu dei, de você não fazer um cronograma e não respeitar ele, e mudar certos materiais, certas coisas que você queria, está totalmente atrelado ao gasto, né? A partir do momento que você mudou, muitas das vezes as coisas vão demorar mais, porque você tinha previsto tal material e agora você vai usar outro, aí você tem que reorçar e tal. Isso vai estourando o tempo também. Aí você, porque acontece, eu tinha escolhido um piso, mas aí você fica indeciso e não sabe tal, isso aí passa uma semana, passa 2 dias, passa 3 dias, isso reflete lá no final da obra, por conta dessa indecisão, né? E outra coisa que eu até marquei aqui, que é bastante óbvio, parece bobo assim, que é você, né, a gente faz o planejamento e tal, e estabelece um prazo de início, né, o tempo que vai durar e o fim da obra. Muitas pessoas protelam o começo da obra por diversas coisas. Então, você estabelece lá que você vai começar dia tal, e você começa uma semana depois, 2 semanas depois, não sei. E você começa depois e coloca na sua cabeça que o prazo que você tinha estabelecido, vamos supor, de 2 meses, 3 meses de obra, você não conta essa uma semana, você continua com aquele prazo de término que você tinha pré-estabelecido, conversado com seu mestre de obra, com a pessoa que ia executar, o que você tinha combinado ali em casa com seu marido, com a sua esposa e tal, e você você pega e desconsidera esse atraso. Não é normal, é tranquilo. E não é bem assim que funciona, né? Eu posso até te contar aqui que isso assim já aconteceu diversas vezes comigo, muitas vezes, inclusive, do cliente pegar e ia começar a obra tal, às vezes a pessoa viaja, sei lá, algum imprevisto que aconteça antes dele iniciar a obra, e ele pega e protela, e isso vai refletir lá no prazo final da obra, e ele esquece disso, até porque às vezes uma obra demora um tempo, você esquece, né? E é complicado eu falar, assim, citar um exemplo meio pontual de algum cliente, né? Porque é uma coisa bastante delicada, é chato de você falar, né? Mas eu posso falar, assim, da experiência que eu passei, né? Recentemente, né? Eu posso usar e é tranquilo falar da reforma, porque quando eu fui reformar, a gente tinha ideia de fazer uma ampliação para criar mais um quarto, né? Minha casa ela era uma espécie de loft, né? Era um loft, e eu precisava de mais um quarto e tal, e a gente falou, vamos trocar, vamos ampliar, vamos fazer um banheiro e tal, criar mais um quarto, e vamos mexer aqui no piso da sala.
Beleza. E aí eu fiz todo o planejamento, tal, fiz os orçamentos todos, vi tudo certinho, né, o custo da reforma que eu ia fazer, e o prazo também, trouxe a pessoa que ia executar aqui, eu orcei, falei para todos os serviços que ia ter, fiz aquele planejamento que eu sempre falo. Como eu tinha estabelecido, eu não me recordo bem agora, mas era assim, tipo, vou começar daqui 2 meses a obra tal, eu combinei com a pessoa lá que ela ia executar, ele ia estar disponível para acompanhar, para fazer a minha obra, era tipo 2 meses, vamos dizer assim. Só que nesse prazo de 2 meses, a gente conversando aqui em casa já estava descontente há muito tempo com a minha área gourmet, aquela minha área de lazer. Ela servia como ela era meio coringa, assim, era garagem, e o dia que eu ia fazer alguma coisa era o espaço de lazer ali, a varanda com churrasqueira e tal. E tinha um piso de pedra. Aí, conversando com a minha esposa, a gente pegou, vamos trocar esse piso também, vamos aproveitar o embalo aí, já vamos mexer e tal. Então vamos tocar bala nisso aí, tocar papão e vamos trocar. Aí o que eu fiz? Como eu já tenho uma experiência, e é o que eu quero passar aqui para vocês hoje, que aprendam com essa experiência e saibam como resolver minimizar, eu sabia que eu ia gastar mais, que ia demorar mais tempo, então eu chamei, né, antes do prazo de iniciar a obra que eu tinha combinado com a pessoa, eu chamei ele aqui, falei, tem mais esse serviço, mais isso aqui e tal, que eu vou fazer, eu vou quebrar. A gente não sabia o que ia acontecer por conta de desnível, tem uma série de outras coisas que entra, né? Então a gente tem que estar preparado para isso. Por exemplo, era um piso externo, então ele estava mais baixo. Eu ia ter que erguer esse contrapiso, né? Que é a base do revestimento que eu ia trocar, era um revestimento de pedra. Então eu previ tudo isso que poderia acontecer e de fato aconteceu. Eu tive que arrancar todo o contrapiso da garagem, que era a varanda ali para a área de lazer, para refazer, para poder colocar o piso, para poder nivelar para os lados certos, tal, e previ. Teve coisas, por exemplo, que eu não previ a parte da base que eu teria que tirar toda, eu tive que tirar. Então, algumas coisinhas às vezes acaba passando, né? Mas a partir do momento que você, né, decidiu mudar e está ciente disso, e que isso vai acarretar um aumento de gás, um aumento de tempo, né? O prazo vai aumentar, você está preparada, né? Ou preparado para processar esses atrasos, vamos dizer assim, né? Então, eu estava preparado, né? Inclusive, na época que eu até fiz um post hoje nos stories do meu Instagram, falando sobre isso, que o mercado de construção civil cresceu para caramba e por conta de ajuda do governo e tal, muitas pessoas deixaram de trabalhar na obra porque para receber o auxílio emergencial, aquela coisa toda. Então, muitas empresas não estavam preparadas para isso e outras sim, né? E conseguiram superar e passar pelo perrengue ali de uma maneira mais tranquila, né? Então, eu estava preparado para isso, né? Eu sabia que que iria demorar um pouco mais tempo e poderia acontecer alguns imprevistos. Eu tive que mexer um pouco na parte de esgoto, então eu sabia o que ia acontecer, né? E assim, e apesar de eu estar falando tudo isso aqui para vocês, né? Eu gostaria de deixar bem vivo isso, que quando você vai mexer numa reforma, principalmente sozinha, que eu estou falando da minha história aqui, né? Que é uma coisa que eu posso contar, que é mais sossegada, mas eu tenho a experiência, né? Então você que vai mexer sozinha e sabe, né, das coisas que acontecer, você bucha porque esses motivos vão te dar medo, né? Então, assim, é uma coisa que você vai pensar, putz, esses imprevistos que ele está falando aí, isso aí já me dá até medo, eu não quero mexer, ou então, putz, mesmo sabendo, não tem como eu minimizar esses imprevistos, e eu vou te falar que tem como, né? E assim, a pior maneira de você colocar isso na sua cabeça, para que você consiga fazer o processo para poder mexer na reforma e minimizar esses erros, a pior maneira é quando você vai mexer sozinha, é quando você está escutando eu falar e você vai mexer na sua reforma, por exemplo, no banheiro, e você fala, se acontecer algum imprevisto, é mínimo, isso aí não vai acarretar em problemas e tal. Então, mesmo assim, mesmo sem você estar preparada, mesmo você sabendo que isso pode ocorrer, e você não está psicologicamente preparada, financeiramente, né, calçada ali,
E com prazo que se estourar vai dar problema, principalmente nesse exemplo que eu dei de banheiro, vai complicar e vai aumentar o estresse. Esse estresse, ele reflete dentro de casa, né, com seu parceiro, sua parceira, ele vai dando conflitos. Então, a ideia de minimizar e você saber é exatamente essa. Então, a pior maneira de você começar é você sabendo que vai acontecer imprevisto e mesmo assim você subestimar, né? Achar que é tranquilo e eu vou superar isso, não vai ter problema. E a melhor maneira que eu sempre falo, né? Parece é até meio chato assim de falar, a melhor estratégia que você tem, né? Para você superar isso e você diminuir, né? Saber onde que pode acontecer esses imprevistos, é você estar ciente disso, né? E saber que isso vai acontecer. Até nas melhores famílias acontece imprevisto. Em qualquer outra coisa que você for fazer na sua vida, tá suscetível a acontecer. Né? Não tem como você falar, não vai ter imprevisto. Imprevisto é uma coisa que o nome está falando, você não sabe. Né? Então, a melhor maneira é você estar ciente, você estar preparada psicologicamente para que isso vai acontecer e você saiba como resolver, né? Como contornar aquela coisa o que for que acontecer ali da melhor maneira possível para você não causar tanto estresse. E assim, você saber onde qual que é os locais com maior probabilidade de acontecer, né? E assim, na reforma, a principal, né, de tudo isso que eu estou falando, quando você for mexer, o que você tem que ter na reforma é o controle dela, né? Que é o que eu sempre falo do planejamento, de você saber exatamente o que você vai fazer, você ter em mente as coisas já todas escritas, pré-estabelecidas, ter um controle financeiro de como que vai ser isso, né? Saber onde você vai mexer, né? Colocar, como é que eu falo? Colocar as coisas que forem alteradas no papel, né? Então, assim, quando você for mexer, eu vou te dizer agora que uma coisa que vai te ajudar até melhor, assim, até mais, alguns pontos, né? Onde, vamos dizer assim, são pontos cegos que as pessoas às vezes não estão cientes e ali é muito provável de acontecer os imprevistos, né? Por exemplo, quando para você minimizar isso aí, né? Você fazer um cronograma detalhado de todos os serviços que você vai fazer. Então você faz um cronograma e ali você tem estabelecido tudo que você vai fazer, né? Vamos supor, você vai reformar a cozinha, você vai trocar o piso, você vai trocar o armário e você vai pintar, né? Então você tem ali. A partir do momento que você no meio do caminho você decidiu mexer você decidiu mudar a iluminação, você está ciente de que aquilo ali vai demandar um tempo a mais, né? Porque você vai ter que escolher, você vai ter que orçar. Às vezes o material vai demorar para chegar, por exemplo, revestimento de parede. Eu não ia mexer no revestimento de parede da minha cozinha. Agora eu vou. Muitas das vezes esse revestimento demora de 30, 45 dias, depende do local, depende da época, esse processo que a gente está passando agora, tudo da pandemia. Muitos materiais estão pedindo 45, 60 dias para chegar de revestimento. Então, você escolheu, você está com o seu cronograma perfeito ali, tudo escrito certinho, né? Você fez o cronograma e sabe o que vai fazer. A partir do momento que você fez essa alteração, você está ciente, então você vai minimizar. Você vai saber o que está acontecendo e você não vai ficar preocupada com isso, ou então estressada, porque você vai saber de onde, vamos dizer assim, é a culpa do que está acontecendo nos imprevistos. Eu estou gastando a mais porque eu decidi mexer na iluminação agora. Então, eu sei que eu vou gastar mais. Então, esse imprevisto é previsto. Você já sabe que isso ia acontecer. Não é você pegar, vou mexer na iluminação, você tem que fazer isso porque senão você vai mexer na iluminação sem estar ciente ou disso está vivo na sua cabeça. E chegar lá no final e falar, pô, eu tinha falado que ia gastar 10 mil nessa cozinha aqui, eu gastei 13. Não, aí você sai replicando que a reforma é uma bosta, que não vira mexer com isso, porque dá muita dor de cabeça, que é um monte de imprevisto. E o imprevisto, quem foi o causador foi você. Então, a maioria dos imprevistos numa reforma é muitas vezes causada, como eu falei até contando a minha história aqui, são causadas por nós mesmos, entendeu? Então, assim, fez o cronograma, você mantém esse cronograma do início ao fim, né? Porque, como eu falei, de maneira nenhuma você adia esse início aí. Se você adiar,
seja por qual motivo for, você vai estar ciente que você vai passar um tempo a mais na sua reforma porque você demorou para começar. Você não pode marcar que vai demorar um mês, você vai começar semana que vem, começar só daqui 2 semanas e achar que daqui um mês de hoje vai terminar sua reforma. Isso não é possível, entendeu? Então, isso é um ponto cego que as pessoas têm. Então, você está ciente agora para isso. Se houver alteração, né, de serviço que você vai executar, como eu falei aqui, a pessoa deu o exemplo da cozinha. Se você fez essa alteração, imediatamente você refaz o seu cronograma. Então, você refaz o serviço que você está fazendo, refaz o serviço que vai ter que ter, os materiais que vai ter que ter a mais, e você refaz o seu cronograma tudinho certinho, porque aí você vai saber que o seu prazo vai se prolongar. E não vai ser um imprevisto, antes, chegar lá no final, você vai ficar todo, né, toda de cara, que puto, não era isso que eu estava imaginando, e porque o meu cronograma está lá, ó, ia terminar, era para ter terminado 20 dias atrás, até agora nada. Então você refaz. Primeira coisa que você refaz. E assim, uma coisa que eu nem tinha notado aqui, que me ocorreu agora, quando você fizer essas alterações, que também não tem muito, tem a ver, na verdade, com os imprevistos. Quando você fizer uma alteração, vamos dar um exemplo aqui, coisa que já aconteceu comigo. A pessoa, por exemplo, ia integrar a cozinha com outro ambiente, e ela queria diminuir a cozinha para o outro lado, vamos supor, diminuir a cozinha, criar uma parede e integrar com a outra. Aí a gente ergue a parede, né? Você ergueu a parede ali e você achou que ficou muito pequeno. Você quer continuar mantendo a ideia de integrar, mas você não quer mais colocar aquela parede que ia servir, sei lá, com a despensa, ou que ia aumentar a lavanderia, seja lá o que for. Você decidiu não fazer mais essa parede. A parede está erguida. E você decide retirar. Uma dica que eu dou, você decidiu retirar, você vai refazer o cronograma, como eu falei anteriormente, ver que você vai ter perda de material, e o que acontece? Você vai ter que, a pessoa que está executando a obra para você, ele vai cobrar mais, porque ele levou um tempo, ele tinha passado no orçamento do tempo que ele ia levar as pessoas que iam estar envolvidas para erguer aquela parede e rebocar, né? E você decidiu tirar. Então, agora, ele vai ter que ter um serviço de demolição desse serviço. Então, ele vai te falar que, ó, vou ter que cobrar mais desse serviço aqui, né? Porque não estava previsto, a gente ergui, agora você quer tirar, beleza. A partir do momento que você decidiu e está ciente, é isso mesmo, você refaz o seu cronograma e você também anota, e se for possível, aquela alteração que você fez na semana, principalmente de mão de obra, você já paga a pessoa, né? Porque tem muitas pessoas, que eu já passei por isso, né, por clientes, que ele é indeciso, ou então não tem muito uma visão de como que é, uma visão assim tridimensional de como que vai ser, uma visão mais ampla, e quando começa a erguer parede, fechar um vão, alguma coisa assim, a pessoa começa a ter, de fato, ela começa a sentir como que vai ficar o ambiente, e ela começa a mudar. Eu já passei por isso várias vezes, assim, e a pessoa vai mudando. Aí ela conversa com o mestre de obra lá, ou com o consultor, pedreiro, seja o que for, vai anotando essas diferenças aí para mim. É a pior experiência que você vai passar na sua vida. Eu estou falando isso por experiência própria, de ter que ficar depois de juiz ali entre a mão de obra e o cliente, no caso, né? No meu caso, contando aqui, porque ela foi só anotando, nunca tomou ciência daquela quantidade de serviço que estava sendo alterada, foi fazendo, chega lá no final da obra, ela ia gastar na reforma dela 50 mil, ele chega lá com um bando de alteração que foi feita durante o processo de execução de obra, dá 10 mil de mão de obra a mais. Ela tinha orçado inicialmente lá para fazer 15 mil reais, aí faz serviço, refaz serviço, faz serviço, refaz serviço, chega no final, é aquela bomba na sua mão. Ixi, eu já tive casos até de quase rolar processo, assim, porque a pessoa fala, não vou pagar isso, porque isso não estava previsto, que eu só fiz uma modificaçãozinha. Então, assim, a dica que eu dou, né, a sugestão também, quando você fizer essa alteração, principalmente em relação à mão de obra, o material você vai estar ciente, porque, como eu falei, eu vou comprar X a mais de piso, eu vou revestir a cozinha. Você sabe a metragem quadrada, você foi lá, comprou tal, anotou no seu cronograma ali, e na sua planilha, ou na mão, seja lá onde você for fazer isso,
né? Você anotou e já sabe o valor. A mesma coisa você faz com a mão de obra. Quanto que é para tirar essa parede? Porque às vezes o valor que vai dar de mão de obra, você vai desistir dessa ideia. Vai, não, vou deixar assim mesmo, a parede até erguida, porque você vai perder material, você vai demorar mais tempo, né? Esses imprevistos que você está sendo causador ou a causadora disso, vai atrapalhar lá no final e vai te deixar infeliz, descontente, uma experiência horrível. Então, anota todos os serviços que você for alterando com a mão de obra, por mais que, às vezes, tem pedreiro, consultor, fala, não, a gente acerta isso no final. Tá, vamos acertar no final. Quanto que é? Ah, é R$ 500 aí para tirar essa parede que você ergueu? É, 500. Tal, faz ele assinar num papelzinho, você faz uma espécie de diário de obra, de repente, alguma coisa assim, ou até num recibo você coloca ali que você vai pagar e deixa já um negocinho documentado ali que ele falou que a mão de obra, o custo para aquela alteração que ele tinha e tal é X, e aí você já vai saber e você vai colocar no seu planejamento aquele valor a mais que vai resultar no final. E esse imprevisto vai ser previsto e você vai minimizar, né? Você vai estar gastando a mais, né? Você não tinha ideia de que ia ser assim, mas mudou aquela coisa toda, mas você está minimizando esses imprevistos, sabendo que você vai gastar lá no final e o tempo que vai levar mais. Então, diminui a dor de cabeça, vamos dizer assim, né? Outra coisa que eu queria deixar, que eu anotei aqui, é que se você for mexer em ambientes que tem parte hidráulica, como banheiro, cozinha, e assim, e o encanador te passou um prazo ali, você já pega e fala para ele, ó, vamos supor, ele falou lá que você quer mudar a posição das peças hidráulicas, por exemplo, ele falou, eu faço isso em uma semana. Vai lá e coloca no seu planejamento que vão ser 2, para você ter esse resíduo de tempo aí a mais, né? Para que você já saiba que se acontecer alguma coisa, der algum problema, não aconteceu como imaginava, porque muitas vezes as pessoas acham que é mais simples e tal, você já tem essa segurança, você já sabe que isso pode acontecer. E também nessas partes, né, vamos dizer assim, de ambientes de área molhada, como banheiro, cozinha, lavanderia, né? Quando você for reformar esses ambientes, for mexer nele, você coloca também uma gordura de prazo e também eu não poderia te falar aqui que você vai jogar 20% a mais que você estava esperando gastar no banheiro, porque são coisas difíceis de mencionar, né, de saber valores e tal. Mas se, vamos supor, você vai mexer lá tal na parte hidráulica, na parte de área molhada, que você vai fazer vários serviços, você vai trocar a bancada do banheiro, por exemplo, vai mudar a posição do vaso, alguma coisa assim, coloca uma gordura aí para você ter um espaço um pouquinho mais esticado, né? Sabendo que ali estourou um cano, aí teve que isolar, teve que esvaziar a caixa d'água, demorou, perdeu um dia que ia fazer um serviço X e X, não fez porque teve que resolver um imprevisto ali, um incidente, né? E demorou. Então você já coloca e você já está meio que calçado ali com essa gordura, desse tempinho a mais que você já estabeleceu para minimizar e não ter tanto desgaste emocional com isso, né? E assim, se houver alteração, se houver alteração no serviço que você vai executar, você refaça imediatamente o cronograma, né? Como eu falei, mudou, refaça, coloca tudo ali certinho. Se você for mexer em parte hidráulica, já deixa previsto que vai dar, pode, né? É muito suscetível de acontecer, né? E também o prazo que você estabeleceu, você coloca um tempinho a mais. E as partes elétricas é um espaço, quando você for mexer em alguma coisa, vamos dizer assim, você vai fazer a sua reforma, você quer aumentar uns pontos de iluminação, ou você não tinha ar-condicionado em algum ambiente. Uma reforma onde vai contemplar você mexer em partes elétricas, você tem que estar ciente que, além do tempo que pode dar mais, eu não digo assim que vai ter problema de mão de obra, mas principalmente, isso que eu estou falando é principalmente para casas mais antigas. Quando você vai aumentar, principalmente iluminação, às vezes nem tanto, mas quando você vai colocar um ar-condicionado, ou hoje em dia, muita gente não tinha lava-louça,
ar-condicionado em algum ambiente ou outro. Hoje em dia as pessoas estão colocando ar-condicionado até em banheiro, né? Então, se for o seu caso e você tiver uma casa mais antiga, você tem que estar presente que é muito provável que você tenha que trocar, muitas das vezes, quase toda a fiação, por exemplo, né? Trocar quadro de iluminação, quadro de distribuição, né? Aquele onde ficam os disjuntores ali. Então, isso é muito provável de acontecer, principalmente em casas antigas. No meu pai aconteceu isso, ele quis colocar, nunca não tinha casa de, eu acredito que tinha uns 30 anos quando ele reformou, essa reforma já faz uns 5 anos, mas eu me recordo muito bem disso. Os quartos lá na casa da minha mãe não tinha ar-condicionado, eles fizeram a parte de área de lazer, aumentaram a iluminação, o que mais que ele mexeu? Não tinha portão de elevação. Então ele teve que trocar quase toda a parte elétrica da casa. Ele só não aumentou o quadro de energia. Eu não me recordo agora se ele criou um quadro, um segundo quadro para atender essas coisas, não me lembro agora muito bem. Porque quando você coloca ar-condicionado, você vai ter que ter mais disjuntores, né? Um disjuntor para cada ar-condicionado. Então, tudo isso pode acontecer. A fiação era antiga para caramba, você imagina, 30 anos atrás, teve que trocar tudo. Então, essa parte é muito, você tem que dar muita atenção para isso, porque, e principalmente hoje em dia, que teve essa alta da parte de aço e tudo, né? Essa coisa que teve com a pandemia, aumentou demais a parte de fiação elétrica, né? Então, isso pode pesar muito no seu orçamento lá no final, né? Uma coisa que você não esperava. Então, se você for mexer em parte elétrica, você saiba já que isso pode ocorrer, né? E sem contar também quando você for mexer em partes externas, porque às vezes sua casa às vezes não é nem muito antiga, mas você não tem ali os projetos, por exemplo, de esgoto, hidráulica, ou às vezes até tem, mas o cano lá no projeto, o cano ia passar aqui, né? E agora, na hora da execução, a pessoa mudou de posição, colocou, sei lá, um cano de esgoto, por exemplo, num corredor. Era para estar paralelo à casa, e a pessoa que executou colocou paralelo ao muro. Aí vai quebrar a calçada ali, tal, quebra o cano. Então, a parte externa também é muito cuidado. Então, essas são as que eu falei ali, as curvas de rio, onde que vai ter os enroscos que pode, provavelmente. E se você tiver, né? Se você quiser depois de ver, até ia falar para anotar, acabei esquecendo. Anota essas coisas todas, né? Mexer em parte externa, mexer em parte em ambientes que tem parte que são áreas molhadas, que tem muita parte hidráulica, né? Água, esgoto, a parte externa, porque quando você for mexer com piso, ou até o próprio paisagismo, já aconteceu várias vezes comigo, de hora que for fazer, né, no caso de uma construção novinha ali, tudo certinho, mas aí você coloca a pessoa para fazer o paisagismo, e às vezes eu não estava presente, ou o mestre de obra deu uma saída, e assim, a pessoa chega para fazer, ele pega, quer fazer o serviço dele e tocar o pau e meter bala, né? A história cano de água, acontece, né? A obra, ela é, né, como eu falei lá no começo, vai acontecer. Só que esse vídeo aqui é para você saber que isso vai acontecer e saber como você minimizar, principalmente para a questão psicológica, que é o que eu acho que é o que mais pega, principalmente desses exemplos que eu dei para as pessoas que mudam muito, são indecisas, porque assim, a minha ideia aqui é ensinar para que justamente você vá eliminando essas coisas de indecisão. Você pode ver que eu falo muitas das vezes da parte emocional, de você não seguir, como é que eu falo? A ideia de outras pessoas, não pegar de modelo, de exemplo, o que você viu na casa de amigo, ou na revista, ou na internet, porque eu falo sempre que as pessoas têm que estar presentes para tudo que vai acontecer, porque a reforma é dela. Então, tudo que eu falo aqui nos meus conteúdos é justamente para isso, para você saber tudo que pode acontecer, como você tem que se comportar, como que você tem que buscar as informações a partir do momento que você decidiu reformar X coisa, porque tudo isso causa, por exemplo, imprevisto. A pessoa queria reformar, tal, decidiu lá, vamos supor, só decoração. Aí ela foi na loja, viu, escolheu, gostou de uma poltrona X, viu as iluminações e tal, e no final de semana ela vai lá no churrasco na casa do parente, do amigo, e vê uma outra coisa. Ah, eu quero colocar. Pô, você já escolheu. Então, eu falo em outros conteúdos, em outros momentos eu já falei, quando você vai escolher as coisas, você tem que estar muito ciente, você tem que tá alinhado com o seu jeito de viver, com a sua personalidade. Então, essas coisas tudo podem acarretar a imprevisto que vai acontecer na obra. Porque às vezes
Aqui eu citei um exemplo de quando a pessoa está planejando uma reforma ainda, ela foi lá. Mas muitas vezes eu já passei por isso, da pessoa está fazendo a reforma ali, e ela foi numa churrascaria e viu tal revestimento, agora ela já tinha até colocado o revestimento na parede, decidiu tirar e colocar um outro. Aí demanda mais tempo, material perdido, tempo perdido não, tempo que vai ser acrescentado. Então você tem que estar ciente para isso, beleza, pessoal? Hoje o conteúdo foi esse, né? Te apresentar uma oportunidade de minimizar esses imprevistos que podem acontecer na obra e que vão acontecer, né? A gente tem que estar presente para isso. E se você gostou, está aqui até o final, deixa um like aí, compartilha, curte, passa para o seu amigo que precisa ouvir isso também. Você sabe que ele é indeciso, que está perdida e não sabe o que fazer. Tranquilo? E semana que vem tem mais conteúdo. Continua, tem o meu Instagram, tem bastante conteúdo também, bastante post que eu estou fazendo e a gente está indo aí, beleza? Grande abraço, até mais.